Boa noite, caras irmãs, caros irmãos do Centro Espírita Humberto de Campos, que nos assistem e demais outros que nos acompanham nestas nossas noites dos estudos da nossa quarentena. Que Jesus, o divino amigo de nossas vidas, permaneça conosco hoje, agora e sempre, a nos abençoar. Dando prosseguimento aos nossos estudos, em particular, estamos estudando o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, em parceria com Francisco Cândido Xavier. E nesta noite nós já entramos na terceira parte do livro. Vamos estudar a 23ª lição, que intitula-se Auxílio. Olha que bonita a introdução desta lição. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece, à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Olha que coisa interessante Emmanuel coloca. Por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece. O que nós entendemos pela vida do nosso eu? É importante que a gente compreenda isto. Emmanuel se refere ao eu como sendo o nosso si, ser espiritual, que se engrandece à medida que nós auxiliamos, trabalhamos espontaneamente. É muito importante a gente entender. Num livrinho maravilhoso, já citamos aqui, e vale a pena sempre a gente recorrer, de Neio Lúcio, intitulado Jesus no Lar, em parceria com Francisco Cândido Xavier. Na mensagem de número 16, nós vamos encontrar auxílio mútuo. Conta Neio Lúcio que dois senhores, caminhavam por uma estrada longa e estava entrando a noite e esfriou muito, uma noite fria, úmida, né? E ameaçando chuva. E eles alongaram o passo, apertaram o passo e em determinado período eles avistaram uma criança pequenina, abandonada no meio do caminho. Um amigo que sentiu que a estrada era longa e o percurso era longo, vou me adiantar, eu não vou ajudar, eu quero seguir para frente. O amigo, não, nós vamos deixar a criança ao relento da noite escura, fria, úmida. Não, nós não podemos ajudar, nós não temos condição. Nós temos que escolher ou nós ou ele. Isso é o mais importante. E eu quero me salvar. E ele alongou o passo e foi embora. O companheiro, compadecido da criancinha, abaixou, pegou a criancinha, abraçou a criancinha no seu peito, enrolou-a com a túnica que ele possuía e seguiu adiante a trajetória. A noite foi longa e fria e úmida, caindo a umidade através de uma chuva fininha. Percorreu um longo caminho até chegar numa estalagem. Entrou, se acomodou, pediu a guarida e o apoio à criancinha, a criancinha foi atendida e passou a noite. De imediato, no dia seguinte, ele notou que não encontrou o amigo não estava na estalagem. Aí ele foi ter contato com a estrada e ficou sabendo que o amigo havia sucumbido ao frio da noite numa poça de água
que a chuva branda ocasionara. Ele que abraçou a criança e levou-a consigo até a estalagem, se salvou com o calor do seu corpo, aquecendo a criança e a criança aquecendo a si próprio. Auxílio mútuo. Nós devemos refletir na importância do auxílio. Emmanuel, quando ele disse que auxílio espontâneo é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu, nós entendemos que o eu tem que subjugar o ego. O eu tem que subjugar o ego. No caso do companheiro que seguia junto com ele e não atendeu a necessidade da criancinha, o ego falou maior. O ego, com a grande diferença do eu, porque o eu é o ser espiritual, o ego se manifesta através do ser espiritual. Só que ele tem que estar sob o domínio do eu. O ego tem que estar sob o domínio do eu. Por quê? Porque o ego gosta de coisas palpáveis. Ele gosta de poder, ele gosta de conquistas, ele gosta de ser egoísta, ególatra, pensar em si próprio. É o que o companheiro fez e sucumbiu na estrada. Emmanuel, ele se refere que o grande perigo é nos subjugarmos ao ego, que é ególatra, que pensa só em si. Nós precisamos estar vigilantes para que não façamos estanque o celeiro de bênçãos de nosso Pai que está refletido no celeiro de nós mesmos. O eterno dar-se, o celeiro de bênçãos do Criador, está refletido no nosso celeiro íntimo. Nós temos muito para oferecer, nós temos muito para dar. Nós podemos oferecer de nós mesmos a benefício do nosso semelhante. Isso é muito importante. Não ser egoísta. Não ser egoísta. Toda obstrução do bem, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. Toda obstrução do bem, inércia e enfermidade. Vamos observar a circulação sanguínea. Olha que bênção. É um auxílio ao nosso corpo. Levando o quê? Levando alimento para todas as células do nosso organismo. Quando estanca, o sangue estanca, para de circular, ocorre o quê? Ocorre uma necrose. A região onde o sangue estancou, necrosa. Então é muito importante nós entendermos a necessidade do auxílio, de estarmos fazendo circular a bondade de Deus, né? Outra coisa muito importante refletir neste trabalho de auxílio. Nós devemos auxiliar sem o tambor da vaidade. Tem pessoas que gostam de auxiliar, mas gostam de auxiliar quando está na presença de pessoas. Ele faz o bem, mas ele faz o bem para que os outros percebam o seu bem. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Não nos faz bem. O bem precisa nos fazer bem. E o bem não pode ter a presença do tambor da vaidade. O tambor da vaidade, infelizmente, que nós trazemos dentro de nós esta vaidade, que precisa ser amarrada, precisa ser abafada, porque é do ego. A vaidade é do ego. E Emmanuel
maravilhosamente termina assim: ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Olha que coisa linda. Caríssimos amigos e irmãos, nós precisamos auxiliar, fazermos atos de benemerência, de caridade, sem a presença do tambor da vaidade. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, obrigado pela atenção e muita paz.